Olha essa história. Assim que meu esposo faleceu, eu fui na igreja buscar de Deus se era para eu continuar morando com a avó do meu filho ou se era para eu ir morar com a minha família. E aí Deus confirmou para que eu fosse voltar a morar com a minha família. E no outro dia, fomos eu e minha mãe para a rodoviária esperar o ônibus. Nisso que estávamos na rodoviária, eu estava segurando meu filho, bebê no braço, e aí chegou um homem mal arrumado, sujo, pé descalço, um homem forte, alto. E ele estava com roupas rasgadas, parecia um mendigo. E aí ele sentou ali do lado da minha mãe e nós estávamos conversando sobre as coisas da igreja. Daqui a pouco ele começou a resmungar. E ele começou a dizer, ai, esses crentes, não sei o que, esses crentes, ninguém tá nem aí. Aí eu fiquei assim, mãe, esse homem tá falando é com a gente? Aí minha mãe, não, acho que não é com a gente não. Aí continuamos conversando, do nada ele continuou resmungando. Eu falei pra minha mãe, ele tá falando é com a gente sim. Peraí, segura o neném aqui. Ela segurou meu filho no braço e eu fui lá onde ele estava, na frente dele, para ver o que Deus me mostrava sobre ele. E aí eu olhei bem para ele e perguntei, o senhor tá falando aí com a gente? Qual é o seu nome? Aí ele disse, eu não tenho um nome, meu nome são todos os nomes. Eu tenho todos os nomes são meus. Aí eu, vixe, meu Deus. Aí eu falei para ele, onde é que o senhor mora? De onde o senhor é? Quem é a sua família? O que o senhor está fazendo aqui? Aí ele, eu sou de todo lugar, eu sou de andar pelo mundo, eu sou de todo lugar. Eu ando por todo lugar. Eu sou de todo lugar. Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, já entendi, esse homem não é, esse homem não é dos nossos, não é dos nossos. Voltei, me sentei do lado da minha mãe e falei, mãe, não fale mais nada, porque esse daí não é dos nossos. E aí, minha mãe quis discutir com ele um pouquinho, aí eu fiquei olhando, ele aumentou a voz com a minha mãe. Aí eu falei assim, vai de reto, Satanás, em nome de Jesus. Eu falei baixinho, sabe? Não dava de ouvir eu falando. Só que nisso que eu falei, esse homem se levantou de onde ele estava sentado lá da minha mãe e saiu andando. Saiu andando. Eu fiquei olhando assim, assustada. Fiquei pensando, meu Deus, se aquilo era de fato aquilo que eu estava imaginando que era, eu vou tirar a prova agora. Falei para Deus no meu coração, Senhor, se aquele homem que está vendendo água ali na frente, o nome dele se chamar Antônio, então eu vou ter a confirmação que aquele homem de fato é isso que eu estava imaginando, que eu estava pensando que era. Aí falei para minha mãe, mãe, eu vou comprar uma água ali. Peguei o dinheiro, fui até o moço que estava vendendo água, cheguei nele, falei, moço, me deu uma água. Me deu água. E aí olhei para ele e falei, qual é seu nome? O moço que estava vendendo água disse assim, é Antônio. Pronto, peguei a água e voltei, sentei no meu lugar. Fiquei pensando, meu Deus, por que tá tão furioso o inimigo? Meu esposo não faleceu e, né, tanta coisa aconteceu, difícil, complicado. Por que tá tão furioso com a gente? Mas gente, apesar de tudo que estávamos passando, apesar de toda a história que estávamos vivendo, o inimigo não estava feliz diante das coisas que nós estávamos vivendo. Porque apesar de tudo, a história que eu e meu esposo vivemos foi uma grande obra de Deus, foi uma obra de Deus, foi algo muito bonito de se viver. E se transformou sim numa obra a ser contada, a ser repassada, para que as pessoas vejam, as pessoas creiam que existe um outro lado, existe um céu, sabe? E nesse dia eu topei com algo que não estava tão feliz com toda essa obra que ocorreu. E é isso. Cada experiência, né?